seguir, Hora da Notícia. Mais de 32 mil brasileiros esperam por um transplante de órgãos. E essa é a Semana Nacional de Conscientização sobre a Doação. E a gente fala sobre o assunto com o médico responsável pela equipe de transplante de rim do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Péricles Sarturi. A influência da Jornada Nacional de Literatura na formação de escritores em Passo Fundo. Na série de entrevistas com os coordenadores da jornada, hoje vamos falar dos seminários que acontecem durante a jornada na próxima semana. E ainda os karatecas Augusto e Manuela Spessato renovam o contrato com a universidade por mais um ano. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro, é Hora da Notícia. A literatura mexe com a vida de uma comunidade. São gerações que se transformam, tendo no livro a base para a formação humana. Quem lê, pensa, sente, entende, enxerga o mundo de outra maneira. E em Passo Fundo, a grande movimentação literária, realizada há 36 anos, não só influencia na formação de leitores, mas também de escritores. E dizer que uma vez a impressão de um livro, um texto, era feito por aqui. Para se ter uma ideia, esta impressora é de 1930. Outros tempos. Hoje o livro está em outro momento. Compartilha de um público conectado em múltiplas tecnologias. E aprimorar meu conhecimento para a escrita foi muito legal, porque me ajudou a passar por fases difíceis da vida. Eu achava bonito botar no papel assim, eu ainda acho isso me ajuda. Eu a escrever, a pensar, a ter ideias diferentes. Foi uma renovação, novas coisas para aprender. Esta ideia de fazer o adolescente escritor nasceu aqui, na Academia Pasfundense de Letras, em Passo Fundo. Uma vez por semana são realizados encontros para falar de livros e leitores. Esse é um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação do município. Os alunos escrevem sobre os assuntos mais variados. E quanto ao gênero literário, o que predomina é o conto, mas tem poemas e crônicas. Cada semana vem um escritor e estabelece esse contato com eles. Fala de suas obras, fala dos seus escritos, dá leitura para eles, dá coisas para eles escrever. O projeto Identificando Talentos nasceu em 2016. Este ano conta com 50 alunos. A Maglione e o Luiz participaram da edição anterior. Cada um contribuiu com no mínimo 2 contos. Pretendo escrever um pouquinho mais esse ano, sabe? Porque eu acho que eu tenho bastante coisa a oferecer para esse livro novo. Tu pensa colocar quantos textos nessa edição? No mínimo uns 5, porque esse ano, além de contos, eu estou produzindo bastante poemas e poesias. Eu acho que elas estão bem bacanas, dá para botar mais de uma. Eu gosto de escrever bastante contos sobre aventura. Sobre aventura, cotidiano também? Sim, às vezes eu escrevo algumas crônicas sobre o que acontece com nós. A Bruna e a Daniela são alunas do 9º ano. As duas têm contos publicados no livro da academia. Elas foram escolhidas pelo interesse que demonstraram em sala de aula. Principalmente a matéria português, a gente tem trabalhos de redação agora, né? E a gente vê muitas coisas que a gente aprendeu ali na academia, que eles falam lá pra gente, como monta uma redação, um texto dissertativo, e sempre vai contribuindo na escola. Para a Daniela, esta é uma experiência enriquecedora. Mesmo que seja um texto, uma ficção, um romance, pode acabar ajudando porque vai sempre ter um pouco mais de conhecimento sobre outras áreas, mesmo sendo alguma coisa diferente. Já a Gabriele vai participar pela primeira vez. A guria estreia como escritora. O que precisa para ser um bom escritor? Precisa ter determinação e vontade de escrever. E ler muito. E ler muito, com certeza. Professora de literatura, Márcia Barbosa vai lançar seu primeiro livro de poesia na jornada deste ano. O livro traz 55 poemas que tratam de fomes físicas e espirituais, abordando questões sociais como miséria, refugiados e atingidos por enchentes.
Ela tem no currículo a experiência de ter trabalhado nos acervos de escritores renomados, como Érico Veríssimo e Mário Quintana. Não é que a gente pare de pensar sobre aquilo que faz, uma vez que a gente estuda, mas pelo menos num primeiro momento, a relação é muito mais intuitiva, muito mais um olhar diferente que se tem sobre algo que nos leva a escrever. E depois, então, no segundo momento, no momento de revisar os poemas, aí sim, entra o olhar mais crítico. Márcia não é de Passo Fundo. Foi acolhida pela cidade que escolheu para morar e trabalhar. Ela reconhece a influência que a universidade, através da movimentação literária da jornada, exerce nos escritores de Passo Fundo. O fato de saber que o livro vai ser bem recebido é algo que nos estimula. Eu não diria a escrever, porque isso acontece quase que independentemente dessa expectativa, mas nos influencia a tornar o livro conhecido, a divulgar. Aqui na biblioteca da UPF encontramos concentrada no trabalho a Lidiele. Formada em contabilidade, ela largou os números para se dedicar às letras. Ela acaba de lançar um livro na web de contos com 38 páginas. Com o nome 10, que significa 10 em inglês, ela narra o drama de um sequestro e a luta da sua personagem para escapar do agressor. Eu acho que eu tento transparecer um certo sofrimento naquilo que eu escrevo. Então o livro, o conto, ele é direcionado ao quê? A focar no sofrimento que a personagem passa, né? Não é necessariamente ao acontecimento em si, mas toda a dor que ela carrega dentro dela durante o acontecimento. Lidiele escreve todas as manhãs e mais 2 horas à tarde. Ela trabalha na elaboração de um novo livro. Ele é baseado em fantasia e aventura, né? Eu me inspirei muito em Tolkien para escrever, então é uma coisa bem ficção, assim. As flores são coloridas, fazem parte da natureza. Todas elas são formosas, o que espalham é beleza. E o projeto da Academia Passo Fundense de Letras vai além das oficinas realizadas com os alunos. Este ano, de forma inovadora, levaram o conhecimento dos escritores para a Escola de Vida do Hospital São Vicente de Paulo. Este é um ambiente de aprendizado e acolhimento, porque as crianças que aqui frequentam perdem aula, ficam longe dos amigos, vivem reclusas na batalha contra o câncer. Todos têm um cheiro especial, seja tulipa, lírio ou rosa. Habitam no nosso jardim, deixando a nossa casa maravilhosa. As pequenininhas, elas contam com a maior naturalidade como é que foram os sintomas, os primeiros sintomas e até que descobriram, né, o câncer. Hoje quem está em aula é a Fernanda, de 7 anos, e a Suelen, de 9. A luta contra a leucemia não impede uma de pintar e a outra de escrever. Faz toda a diferença, né? Porque senão ela estaria sem nenhum tipo de educação, né? Assim ela tá continuando de alguma forma. Eu acho que é um estímulo. É um estímulo. E tu nota melhorias assim, não? Ah, com certeza, né? Ela gosta bastante. Aqui na escola do hospital são 42 alunos que se revezam em dias e horários diferentes. Isso por causa do tratamento. E os que não podem ir até a escola vem até eles. O texto aqui. Hoje tá mais corada, tá bonita. A Vitória tem 15 anos e muitos sonhos. Um deles, contar o que passou e o que aprendeu na luta contra a doença, para pessoas que enfrentam o mesmo problema. Porque existe uma vitória antes e uma vitória agora, né? Que legal. E depois de passar essa fase aqui, essa etapa da tua vida, tu pensa fazer o quê? Eu penso estudar porque eu quero fazer medicina. Quero fazer oncologia pediátrica. Quero ir por essa área, né? Então... Quer aproveitar o que tu viveu para ajudar outros. Para ajudar outras pessoas, né? A Jornada Nacional de Literatura não é um evento, é uma grande movimentação literária que está há 36 anos sendo realizada. E em todo esse tempo tem deixado a sua marca. E através dos novos escritores, a cidade vai consolidando seu papel na formação de leitores. O que a gente percebe é que quando o aluno é colocado em contato com a poesia, ele gosta muito. Tu acha que Passo Fundo é uma cidade que acolhe quem gosta de ler, gosta de escrever? Com certeza, não é à toa que é a capital do livro. Da literatura, desculpa. Faltando 4 dias para começar a Jornada Nacional de Literatura e a jornadinha, o Hora da Notícia, segue com a série de entrevistas com os coordenadores da jornada.
E hoje a gente fala sobre os seminários que integram a programação paralela desta que é uma das maiores movimentações literárias da América Latina. Com a gente aqui no estúdio, uma das coordenadoras da jornada, a professora Fabiane Burlamac. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao PFTV. Prazer estar aqui, né, na reta final. Reta final, e eu acho que antes da gente falar sobre os seminários, a gente tem que, né, divulgar que as inscrições já estão encerradas para a jornada. Para a jornada e para a jornadinha. A jornadinha encerrou antes, né? E a jornada, terça-feira, já estávamos com todas as inscrições encerradas. Uma boa perspectiva, né, para nós, muito felizes, porque a gente sabia que isso iria acontecer. Tristes porque algumas pessoas, né, deixaram para a última hora, enfim, e não conseguiram, mas estamos numa expectativa muito boa. Então, a gente falou aqui que as inscrições iriam até o domingo, mas agora não existe mais a possibilidade. São 2.000 pessoas para a jornada e 20.000 para a jornadinha, é isso? Exatamente, 20.000 crianças inscritas e 2.000 adultos, mas eu acho que tem noites em que haverá mais de 2.000 pessoas, né? Professora, então falando sobre os seminários, quais são os seminários que acontecem então durante a Jornada Nacional de Literatura? Tá, então a gente tem a programação noturna, né, que quando a gente fala nos seminários, nós estamos falando na atividade que é direcionada ao público adulto. Nós temos 3 seminários, a Festa Literária da Comunicação, que é a FLICOM, que é um seminário que tem esse intuito dessa aproximação entre a literatura e a comunicação, que é esse jornalismo literário. O público é bem voltado para o público do jornalismo, para o público da comunicação. É a primeira vez também que nós estamos oferecendo um seminário assim, em que haverá escritores, jornalistas que trabalham com essa questão do jornalismo literário, booktubers também, que agora é uma nova onda, né, que a gente está vendo que está crescendo bastante. Temos o seminário de pesquisa em leitura, literatura e linguagens, que é o seminário acadêmico da jornada, em que ele é mais voltado para o público da pós-graduação, porque são discussões acadêmicas voltadas para a pós-graduação e que também há possibilidade de apresentação de comunicações. Então, é a parte acadêmica da jornada e nós temos o seminário Literatura Gaúcha, Cena Contemporânea, em que virão escritores consagrados da literatura gaúcha contemporânea para discutir a questão da literatura internet, da literatura infantil, da poesia, do estado dessa literatura produzida no estado do Rio Grande do Sul. Então, para esses seminários, infelizmente, também não dá para participar. Quem são as pessoas que participam desses seminários? São as pessoas que participam, que fizeram a inscrição para a jornada. Quando as pessoas se inscreveram na jornada, elas faziam uma opção de inscrição. Poderia se inscrever somente para a jornada, ou para a jornada e para um desses seminários, ou para a jornada e para uma das oficinas. Não há possibilidade de se fazer as oficinas ou os seminários sem estar inscrito à jornada. Então, encerrou-se as inscrições da jornada, encerraram-se as inscrições dos seminários. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. E a gente já adianta um pouquinho aqui que amanhã a gente fala, então, sobre as atividades paralelas. Então, para que quem aí não fez a inscrição não fique triste, tem atividade também, né? Exatamente, a descentralização da jornada, a jornalização da cidade de Passo Fundo. Que a gente conta amanhã. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E a 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura está chegando e você conhece as obras e os assuntos que vão ser debatidos no evento? Uma das formas de se familiarizar é com o aplicativo da jornada, através do projeto Rotas Leitoras. Veja então como funciona. Apreciar a leitura em um passeio pela cidade. Essa é a ideia do projeto Transversais Rotas Leitoras. O caminho é desenvolvido pelo aplicativo de celular da jornada. Ao todo são 17 QR Codes espalhados pela cidade, em locais históricos como a Praça Tamandaré e o Clube Comercial. Essa galerinha faz parte do integrado da UPF e aproveitou a tarde de sol recheada de conhecimento. A gente começou na Praça Tamandaré e escaneando o primeiro QR Code, daí ele nos trouxe para o comercial e a gente está escaneando os outros de outras rotas para conseguir liberar a nossa rota.
Os caminhos são divididos em 4 trajetos: monstros e outros medos colecionáveis, autores homenageados, a arte canta na igualdade e literatura e imagem além dos limites do real. Conforme andavam, o aplicativo oferecia textos com questões para os alunos responderem, além de vídeos e músicas. Eles conseguirem perceber que a literatura está no dia a dia, está nos lugares que a gente caminha, usando a linguagem da arte e principalmente os elementos da tecnologia. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso incentiva bastante eles como curiosidade, como leitores. Vale lembrar que essa atividade faz parte do conceito de jornalizar a cidade. Então qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e participar. O aplicativo ele é gratuito em qualquer loja, ele se encontra e qualquer pessoa pode fazer o trajeto ou os trajetos. A única exigência que se faz, ou que o aplicativo faz, é a leitura das obras, né? Porque as perguntas todas estão relacionadas justamente com as obras dos autores homenageados e dos autores que estarão presentes na jornada. Os seus pontos, todos começam. E depois do intervalo, a gente mostra os 2 karatecas apoiados pela universidade que tiveram os contratos renovados. A gente já volta. O Brasil tem atualmente 32 mil pessoas à espera de um transplante de órgãos, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E essa é a Semana Nacional de Conscientização sobre a Doação. E a gente fala sobre o assunto com o nosso convidado de hoje, o médico responsável pela equipe de transplante de rim do Hospital São Vicente de Paulo, Péricles Sarturi. Seja muito bem-vindo, doutor, ao PFTV. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Doutor, quais são os órgãos que podem ser doados e em quais circunstâncias? Geralmente os órgãos doados são em circunstâncias extremas, geralmente acidente, ou por uma morte súbita, por um acidente vascular cerebral, ou um acidente de um jovem na estrada, ou em algumas outras situações que envolva morte encefálica. E os órgãos doados, principalmente, são a córnea, coração, pulmão, rins, fígado, tá? E ossos. São muitas as pessoas hoje que morrem aqui no Brasil, principalmente à espera de um transplante? O número é razoável. Praticamente, eu diria assim, que 50% dos pacientes que estão em lista de espera para uma possível recepção de um órgão vêm a falecer por intercorrência durante essa espera. Então, a gente pode dizer que desses 32 mil, possivelmente 15, 16 mil pessoas possam vir, então... Vir a falecer por uma doença de base, né? Que é o problema de fígado, um problema renal, um problema cardíaco. Isso é o que ocorre atualmente. Quais são as principais barreiras hoje, doutor, no Brasil, então, que impede que o transplante aconteça aqui? A principal barreira, eu acho que é educacional. Esse assunto deveria ser abordado já no início da educação das crianças, para não transformar assim a morte encefálica com uma informação inadequada. Muitas pessoas pensam que a morte encefálica, o indivíduo ainda está vivo. Na realidade, isso não ocorre, porque é realizado vários testes, a equipe é multidisciplinar, para ver a captação desses órgãos. Então, só quando ocorre realmente a certificação que houve uma morte encefálica desse paciente, é em que a família é abordada. Doutor, quais os transplantes feitos aqui em Passo Fundo? Aqui em Passo Fundo nós fizemos transplante de rim, fígado e córnea. Na sua área, o senhor é o médico responsável, então, pela equipe de transplante de rim do Hospital São Vicente. Como é que é o trabalho de vocês? O trabalho, ele envolve, na realidade, uma equipe muito grande quando você faz um transplante de órgão. Nós é envolvido em torno de 5 a 6 médicos quando realiza-se um transplante. E geralmente ele é realizado fora de horário ou em finais de semana, que é onde ocorrem mais acidentes de trânsito, né? E o resultado, é importante que o resultado melhorou muito hoje, a gente muda a qualidade de vida das pessoas, elas dizem que começam a viver um outro tipo de vida, tem uma outra esperança na sua perspectiva de vida. A gente pode falar de alguns números de transplantes realizados aqui na cidade? Passo Fundo hoje faz em média de 20 a 30 transplantes de rins
por ano, em torno de 15 transplantes hepáticos por ano. O de córnea chega em torno de 20 a 30 ou mais às vezes. E a recuperação, uma boa recuperação na maioria dos pacientes. O sucesso fica em torno de 80% a 90%. Doutor, o que é preciso para ser um doador? Primeiro, porque você precisa para ser um doador, na realidade que tu tenha... Se for um doador vivo, nós dividimos o doador vivo e não vivo. Quando o doador é vivo, nós fizemos uma série de exames para constatar que, se possível, o doador tenha condições de saúde ideais, não tenha nenhuma intercorrência em que não vá afetar a sua vida durante o decorrer dela. Tá? No doador de rim de cadáver, aí tu faz uma série de testes imunológicos para ver qual é o melhor receptor para esse órgão. E a gente faz esses testes imunológicos para ter uma perspectiva melhor do enxerto em quem vai receber esse órgão. E para que a doação aconteça, sempre é preciso do consentimento da família? Sempre. Antigamente, o doador manifestava o seu desejo na carteira de identidade, isso já não é mais válido, hoje a gente consulta a família. Então, quem quer ser um doador deve comunicar à sua família: eu quero ser doador. Então, não existe aquela situação desconfortável, doa, não doa. Se o doador já manifestou o seu desejo de ser um doador quando ocorrer um evento, alguma fatalidade em sua vida, a gente já sabe disso e fica muito mais fácil para a família doar. É fundamental estabelecer, então, uma cultura de doação. Uma cultura de doação. Isso é muito importante. Essa cultura de doação deve nascer já na escola, lá no primário mesmo, lá no início da sua educação. Está certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Eu que agradeço o convite feito à minha pessoa. Obrigada. E à instituição. Obrigada. E com o apoio da Associação de Moradores de Passo Fundo, a Faculdade de Direito da UPF vai oferecer serviços de graça na área de assistência jurídica aos moradores do bairro Záquia, aqui de Passo Fundo. Acompanhe o convite feito pelo diretor da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo oferece diariamente no Campus 3 uma série de serviços gratuitos à comunidade. O Campus 3 fica em frente à antiga prefeitura, na Avenida Brasil. Lá estão o Serviço de Atendimento Jurídico, o SAJUR, o PROJUR Mulher e Diversidade, o Juizado Especial, o Balcão do Consumidor, agora também o Balcão do Trabalhador e o Mediajur. Neste sábado, todos esses serviços prestados pela Faculdade de Direito com seus professores e alunos vão estar à disposição da comunidade no bairro Alexandre Záquia, mais precisamente na Escola Guaraci Barroso Marinho. É a oportunidade que a comunidade tem, a partir das 2 horas da tarde, de buscar, de tirar suas dúvidas, esclarecimentos com relação a questões na área do direito civil, do direito do consumidor, do direito do trabalhador, né, do direito penal, enfim, em várias áreas do direito. Então, todos estão convidados para essa ação da Faculdade de Direito, que é a Faculdade de Direito nos bairros, levando seus serviços até as comunidades de Passo Fundo. A quinta-feira já começou mais fria que os últimos dias e a temperatura deve cair ainda mais. Veja na previsão. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de céu encoberto e com chuviscos. A mínima é de 14 e a máxima não passa dos 16 graus. O sábado também será de céu encoberto. A mínima é de 13 e a máxima não passa dos 18 graus. Entre os destaques da UPF, a gente pode citar o incentivo ao esporte. Aqui na região, por exemplo, são 21 atletas e equipes apoiados pela universidade em diversas modalidades. E ontem, 2 karatecas tiveram o contrato renovado. Quando se fala em karatê aqui na região, você deve lembrar dessa dupla de irmãos, a Manuela e o Augusto. E devido à competência desses atletas, eles tiveram seus contratos renovados por mais um ano. Manuela conta com o apoio da instituição desde 2011. Já Augusto começou a parceria com a UPF em 2007, através do projeto Atletas do Futuro. Muito importante, né? Eu acho que o apoio da UPF é um marco, né? A minha imagem já está vinculada com a da UPF. As pessoas já sabem que eu sou uma atleta patrocinada pela UPF, apoiada pela UPF. Então, é muito importante para mim. E para o lado profissional também, né? É sempre bom ser vista ao lado de uma empresa tão boa quanto a UPF, né? É muito importante, né? Essa parte de
A UPF sempre tem me ajudado nessa questão da divulgação, né, do nosso trabalho, em questão dos nossos campeonatos, em questão do nosso dia a dia no treino. Essa parte eu acho fundamental, né, para o nosso tipo de vida. Hoje são 21 contratos entre atletas e equipes em diversas modalidades com a universidade. E os apoiados têm uma característica em comum: a dedicação. A alegria é sempre muito grande poder contar com atletas do quilate desses dois que praticam um esporte individual, que exige determinação, que exige uma dedicação toda especial. E eles têm demonstrado que, além de participarem dessas competições, são atletas vencedores. E para honrar essa renovação de contrato, os irmãos já estão com muitos planos para o futuro da carreira. Mundial que vem, né? Vamos... tô treinando já focada para o campeonato daqui a 3 anos. Então, começou o meu foco desde quando terminou esse Mundial, né? Então, a Irlanda veio a somar muito com o meu aprendizado. O atleta tem que ser bom em quedas e você saber levantar a cabeça e treinar de novo. O meu principal foco é o estadual, que na verdade é uma classificação agora para o ano que vem, para o brasileiro do ano que vem. Então, vai ser muito importante, o nosso foco principal é nesse campeonato. E essas foram as informações de hoje. E você tem mais 2 oportunidades de assistir a essa edição. Os horários aparecem aí na tela. E amanhã a gente tem um novo encontro ao vivo, ao 12h30. Até lá!